Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar sobre todos os livros que eu já li em 2026 até agora. Aí eu fiquei tipo, gente, não é possível que a gente tá lendo o mesmo livro. A maior parte do livro é nada. É nada. Eu achei muito legal, eu achei muito fofo. Mulher terrível. Terrível, filha de Satã. E Jesus amado. Eu nunca me arrependi tanto de alguma coisa na minha vida. Gente, ela é insuportável. Mais de um jeito que eu acho muito fascinante. Eu acho que não precisava. Hoje é dia 9 de maio. E até agora eu li 20 livros esse ano. Eu tava literalmente esperando eu fazer assim, um número redondo pra eu poder fazer esse vídeo. Porque eu fiquei, eu não vou fazer esse vídeo quando eu tiver lido, sei lá, 13 livros, né? Tipo assim, eu precisava de um número bem redondinho. Então eu estou aproveitando que eu estou em 20 para fazer esse vídeo pra vocês. Vou falar um pouquinho sobre cada livro, a sinopse, o que eu achei, etc. E assim, gente, 20 livros é muito para uma pessoa normal, né? Para uma pessoa normal, tranquila, é muito. Para mim, é pouco, comparado ao que eu li, ao que eu li nos últimos anos. Para fins de referência, em junho ou julho do ano passado, eu já tinha lido 50 livros. Tá bom pra vocês? Então, eu tô, tipo assim, num ritmo muito mais lento pra mim, mas no ano passado, no primeiro semestre eu ainda tava fazendo faculdade, mas eu não trabalhava, tipo, eu trabalhava de freela, e aí foi quando eu comecei a fazer os resumos, comecei aqui o canal, enfim, então, tipo, eu meio que tinha muito tempo livre. E também eu fazia os resumos de forma semanal. Pra quem não sabe, oi, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo meu que você tá vendo, eu faço resumos de enredo. Eu conto a história inteira de livros. E eu comecei a fazer isso no ano passado, tipo, em abril, assim, foi quando eu comecei a fazer os resumos longos. Foi bem nessa época, assim, tipo, final de abril, começo de maio. E eu fazia de forma semanal, eu fazia um resumo longo por semana. E eu aguentei isso até, tipo, outubro, e aí eu mudei para quinzenal, que é o regime que a gente tem agora, né? É um resumo a cada 15 dias, porque realmente, assim, eu não tava dando conta do volume e tal, e por vários outros motivos. Mas isso contribuiu muito para eu ter lido tanto no começo do ano, porque quando eu comecei também até a fazer os resumos, só os resumos curtos, que eu fazia só no TikTok, teve vários livros que eu li só pra fazer resumo. Tipo, eu lembro que eu li Mentirosos, eu acho que A Paciente Silenciosa também eu li pra fazer resumo. Então acabou que eu lia muito mais. Mas o que aconteceu ano passado? Eu até falei sobre isso no meu vídeo de todos os livros que eu li em 2025 e também no vídeo que eu falei os livros que eu queria ler em 2026. Acabou que ano passado eu li muito em quantidade, eu li, sei lá, quase 70 livros até o final do ano, mas eu não li muito em questão de qualidade, sabe? Eu não tive muitos livros que eu gostei, pra ser bem sincera. Tipo, eu lembro que eu fui tentar fazer um vídeo, tipo, os 10 livros que eu mais gostei, e eu não consegui escolher 10. Tipo, eu não gostei o suficiente de 10, entendeu? De 70. Então, esse ano, o meu maior objetivo era ler livros com mais qualidade, tipo assim, priorizar a qualidade ao invés da quantidade, sabe? Ler livros que eu realmente acho que eu vou gostar. E até agora eu sinto que eu tô conseguindo. Teve alguns livros aí que eu não gostei nem um pouco, a maioria eu li pra fazer vídeo, alguns não. Mas eu sinto que eu tô conseguindo equilibrar muito melhor. E também agora eu tô fazendo resumo muito mais de livros que eu gosto ou que eu imagino que eu vá gostar, sabe? Ano passado eu também tava meio masoquista e eu só escolhia livro que eu sabia que eu ia odiar. Não sei por que eu fazia isso comigo mesma, mas tudo bem. Sem mais delongas, vamos lá, porque a gente tem muitos livros pra falar sobre. Eu tenho aqui a minha lista, que é literalmente no meu bloco de notas. E vocês sempre me perguntam também se eu tenho Scoob e tal. Eu até tenho Scoob, mas eu não uso, porque eu não suporto aquela plataforma, não suporto aquele aplicativo horroroso. Eu realmente não consigo usar. Eu tentei por, tipo, um mês e eu não aguentei. Então, eu não uso. O que eu mais uso, o que eu mais atualizo é o Maratona. Esse é o único que, tipo, eu vou lá, normalmente assim, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias eu vou lá e dou uma atualizada geral. Então, quem quiser ver as minhas leituras um pouco mais em tempo real, esse é o aplicativo que eu mais atualizo, é o Maratona. E tá sempre linkado aqui embaixo, tá? Tem, tipo, o link com todas as minhas redes, o Maratona tá lá. Sem mais delongas, vamos falar sobre os livros. O primeiro livro que eu li esse ano, eu terminei ele no dia 20 de janeiro. E foi porque, gente, também, eu estava numa ressaca literária ano passado, muito por conta dos resumos, eu fiquei numa ressaca literária bizarra. Porque também, pra quem não sabe, eu me mudei pra Grécia no final do ano passado. No final de novembro eu me mudei pra cá.
E quando eu vim pra cá, eu literalmente, assim, em novembro, eu acho que eu até li ainda, porque eu tava no Brasil, eu vim pra cá no final do mês. Mas em dezembro eu li, tipo, um livro. Quando eu me mudei pra cá, eu não tava lendo nada. Muito porque, pô, era muita mudança, né, na minha vida, mas também porque eu tava meio que aproveitando o momento que eu não tava gravando resumo, eu tava de férias dos resumos, né, em dezembro e janeiro. Em dezembro eu até postei alguns, mas eu já tinha gravado no Brasil, e em janeiro eu fiquei 100% sem fazer, né, sem postar e tal, fiquei de férias. Eu tava meio que aproveitando esse momento para não ter que ler, e aí eu realmente não li nada. Então, também o começo do ano foi muito desafiador pra mim voltar com esse hábito e sair dessa ressaca literária meio infinita que eu sentia que eu tava. E aí, os primeiros livros que eu li foram todos pra fazer resumo. Então, o primeiro livro que eu li esse ano foi O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Pra quem não conhece, esse livro a gente acompanha várias gerações, na verdade, de uma família, de duas famílias. E, assim, eu escolhi esse livro pra fazer resumo. Foi o primeiro resumo que eu fiz voltando, né, esse ano. Porque saiu o filme, até hoje eu não assisti o filme. Sempre me perguntam sobre o filme, eu não vi, gente. Eu fiquei com preguiça. Ele até tá na HBO Max aqui já, não sei se no Brasil tá, mas eu não tenho muita vontade de ver, porque todo mundo falou tão mal que eu desisti. Mas esse livro falavam, tipo assim, tava até no trailer do filme, tava assim, ah, não, porque é a melhor história de amor de todos os tempos, não sei o que, não sei o que lá. Eu fiquei tipo, gente, não é possível que a gente tá lendo o mesmo livro. É um clássico, óbvio, beleza. Eu entendo que é um clássico por um motivo. Deve ter sido super disruptivo pra época. Enfim, as irmãs Brontë foram muito disruptivas pra época delas. Mas eu achei bem marromeno. Assim, eu não achei nada demais. Quando eu postei na época que eu tava lendo esse livro, muita gente respondeu, tipo, nossa, você vai amar, ou nossa, você vai odiar. Não foi meio que nenhum dos dois pra mim. Tipo, ele ficou meio que, ok, sabe? Não foi, ai meu Deus, o melhor livro que eu já li, mas também não foi o pior. Foi bem, dane-se, e foi bem difícil tentar voltar a ler com ele, porque é um livro clássico, né? Tem uma linguagem um pouco mais rudimentar, e é uma história que, assim, são várias gerações, né? Como eu falei, mas todo mundo tem a porra do mesmo nome. Tipo assim, todas as mulheres são Catherine. E aí é muito difícil, assim, tipo, tinha momentos que eu ficava um pouco perdida, mas, foi um livro meio pombo pra mim. Outra coisa, gente, sobre as minhas leituras é que eu tenho cada vez mais dificuldade de dar estrelas pras minhas leituras. Tipo, definir eu dei, sei lá, foi um livro 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas. Tipo, eu tô tendo muita dificuldade em mensurar os meus sentimentos por livros em estrelas recentemente. Isso é uma coisa que tem acontecido aí esse ano mais. Então, eu não vou dar estrela pra nada e eu não dei estrela pra nada. Mas essa é a minha opinião, só. Eu só tenho a minha opinião, não tenho estrelas, infelizmente. Os 3 próximos livros que eu li foram da Empregada, da Freida McFadden. Então eu li o segundo, o terceiro e o conto, que eu nem sabia que existia o conto. O pessoal no TikTok me avisou, mas eu li O Segredo da Empregada, A Empregada Está de Olho e O Casamento da Empregada. É engraçado porque dá pra ver que eu realmente não tava lendo nada, porque O Segredo da Empregada e A Empregada Está de Olho eu li no final de janeiro, e aí o Casamento da Empregada eu li já no final de fevereiro. Eu fiquei aí um mês sem terminar nenhum livro. Mas, assim, eu ainda acho que o primeiro é o melhor dessa série aí. Pra quem não conhece, assim, né, eu imagino que todo mundo conheça A Empregada, mas conta a história de uma mulher que trabalha de empregada numa casa de uma família muito rica. E aí, coisas estranhas começam a acontecer. Teve o primeiro livro, eu reli ele ano passado, acho que eu já tinha lido ele antes, mas eu reli ele ano passado pra fazer o resumo, fiz o resumo. E aí, esse ano eu decidi continuar a série, né, fazer os resumos das continuações. Então, eu fiz o resumo do segundo e do terceiro livro, fiz resumo longo, e aí o conto que tem, que é o do casamento, eu fiz só um resumo curto, porque é um livro bem curtinho, de tipo 100 páginas. O segundo livro, eu achei maneiro, mas eu achei que ele repetiu muito a fórmula do primeiro, assim, o plot twist é muito parecido. No segundo, ela, de novo, vai trabalhar para uma família, dessa vez é um casal só, na verdade, eles não têm filhos, e aí coisas estranhas começam a acontecer, e aí tem uma reviravolta, que eu achei muito parecida com a reviravolta do primeiro livro, então, assim, eu ainda não gostei muito, mas achei ok. Aí o terceiro livro, gente, me embucetou de um jeito, eu não gostei do terceiro livro, de jeito nenhum. O terceiro livro, basicamente, tem um salto temporal aí, ela já tá bem mais velha, né, a empregada, que é interpretada, infelizmente, pela Sydney Sweeney,
E ela, tipo, já tá bem mais velha, ela já tem filhos, ela casou com uma pessoa que também faz parte aí do universo dos livros. E a gente vê ela e o marido e os filhos se mudando pra um lugar novo, e aí acontece um assassinato e não sei o que. Só que, cara, esse livro é muito monótono. Tipo assim, o assassinato só acontece em, sei lá, 70% do livro. Então, a primeira grande parte, tipo, a maior parte do livro é nada. É nada. Não tem nada acontecendo, não tem nada a ser dito, tipo, é só a Frida enchendo linguiça pra ganhar dinheiro. Sinceramente, foi essa a impressão que eu fiquei. Então, assim, o terceiro pra mim é horrível, super esquecível, assim, não precisa ler, de verdade. O conto, que é o Casamento da Empregada, fala sobre o casamento dela e, na verdade, ele se passa entre o segundo e o terceiro livro, só que eu li depois, porque eu não sabia da existência, né, como eu falei. É ok, mas também você não precisa ler, sabe? Tipo, se você tiver, tenho aqui 2 horinhas pra matar, tô a fim de ler um livrinho da Freida McFadden, aí beleza, você lê esse, mas também não faria questão nenhuma de ler ele em outro momento da minha vida, se não fosse pra fazer vídeo, sabe? Eu acho que não precisava. Aí aqui a gente começa a entrar nas leituras que eu gostei, graças a Deus. E aí foi quando eu voltei a ler com mais frequência, porque quem diria, né, que você lê um livro que você gosta, faz você ler com mais frequência. Que loucura. O próximo livro que eu li foi em fevereiro também, foi A Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid. Eu li esse livro pro meu clube do livro, foi quando eu lancei meu clube do livro, foi em fevereiro, e esse foi o primeiro livro que a gente leu. Foi o único que eu escolhi, porque lá no clube as escolhas são 100% democráticas, assim, a votação de todo mundo escolhe o livro. Aí todo mundo manda um livro, né? E aí os mais votados eu faço uma votação, os 2 ou 3 assim, e o qual ganhar é o que a gente lê. E mas pro primeiro mês, como não dava pra fazer isso ainda, eu escolhi o livro e eu escolhi A Atmosfera porque era um dos únicos livros da Taylor Jenkins Reid que eu nunca li. Eu acho que só tem 1 ou 2 livros dela que eu nunca li. Eu não tinha lido A Atmosfera ainda. E eu tava muito curiosa e eu gostei muito. Ele é um livro que, assim, ele divide muitas opiniões lá no clube. Eu lembro que no encontro, a gente faz, né, um encontro assim no final do mês, começo do mês seguinte, e aí eu sempre pergunto, como que foi a leitura pra vocês? Aí eu peço pra quem odiou falar primeiro, porque eu acho mais interessante ver quem não gostou, né, falar primeiro. E eu lembro que, assim, teve uma galera que descascou o livro, falou que não gostou, que achou muito ruim, muito chato, muito técnico, porque, pra quem não conhece, nesse livro a gente acompanha a história da Joan, que é uma mulher que o sonho dela é ser astronauta. E esse livro é muito interessante porque ele muda as perspectivas. Então a gente tem alguns capítulos que estão no presente, a gente começa o livro já no presente, se eu não me engano, e a gente também vai pro passado e a gente vê mais da vida da Joan fora isso, né? Então, como ela decidiu ser astronauta, a gente vê a relação dela com a irmã dela, que é uma cachorra salafrária. Gente, eu odeio a irmã dela. Num nível... Na reunião, a gente ficou, 1 hora só falando mal da irmã dela, que é a Bárbara. Mulher terrível. Terrível. Filha de Satã. Mulher horrível, terrível, mas tudo bem. A irmã dela tem uma filha e a Joan tem um relacionamento muito legal com a sobrinha dela. E, enfim, a gente vê um pouco sobre isso, ela também se apaixona por alguém. E esse livro, na verdade, o nome desse livro é A Atmosfera, uma história de amor. O que eu achei uma escolha muito interessante da Taylor Jenkins Reid, porque não é um livro... Eu não diria que é um livro de romance romântico, sabe? O romance romântico tá ali como meio que um subenredo, mas é um livro realmente sobre amor, mas amor em todas as suas formas. É um livro sobre amor fraterno, né? Infelizmente ela ama a irmã dela mesmo, a irmã dela sendo uma filha da... Ela ama a sobrinha, é sobre o amor ao trabalho, sobre paixão, enfim, eu gostei muito do livro por conta dos temas que ele traz. Eu acho que a Taylor conseguiu contar uma história muito bonita através da Joan e acabou que eu gostei bastante. Ele tem, sim, umas partes um pouco mais técnicas, que é a maior reclamação, assim, que eu vejo desse livro, é as pessoas falando que acharam maçante por conta dessas partes que ela tá contando coisas de astronauta e falando sobre física e não sei o que lá, que as pessoas não se interessam. Eu também não me interesso nem um pouco, mas não me incomodou, sabe? Só é uma parte do livro que eu vou ler um pouquinho mais rápido, vou passar o olho assim um pouquinho mais rápido e é isso aí, sabe? Não odiei. Pra quem faz parte do Clube do Livro, mesmo quem entrar depois, quando eu li esse livro, eu gravei um vlog de leitura, porque um dos benefícios do clube é um conteúdo exclusivo. E aí eu gravei um vlog de leitura de eu lendo a segunda metade desse livro ao vivo.
e também um vídeo de review com spoiler. E o vlog de leitura ficou super engraçado. Inclusive, o pessoal fez figurinhas minhas no WhatsApp com as minhas reações, que é uma coisa que eles sempre fazem agora. Mas eu gostei muito da experiência de leitura. Eu devorei, assim, a segunda metade desse livro, né, que foi o 50% que eu gravei, eu devorei, assim, eu deitei aqui no sofá, peguei e li tudo numa tacada só. Então, eu gostei muito, foi uma das minhas leituras favoritas do ano até agora. Depois eu li Os Favoritos, da Lane Fargo. Esse livro é uma pegada meio Daisy Jones and the Six, e até Carrie Soto, me lembra um pouquinho Carrie Soto também, porque a gente tá acompanhando a história de uma dupla que eles são muito famosos em patinação no gelo. Eles foram muito famosos antigamente, e aí agora já se passaram aí alguns anos, sei lá, uns 10, 15 anos, não me lembro muito bem. E a gente tá sendo feito um documentário sobre a história deles, e a gente tem alguns capítulos que é o documentário em si. Então, depoimentos de pessoas envolvidas, né, outros competidores, narradores, treinadores, enfim. E meio que isso se alterna com os capítulos no passado, que a gente vê realmente a história acontecendo. Então o formato lembra um pouco Daisy Jones. Assim, se eu não me engano, a review que eu fiz desse livro foi Essa Reunião Podia Ter Sido um E-mail. E por que eu falo isso? Porque é um livro muito longo, é um livro de, sei lá, 500 páginas, talvez até mais, e eu acho que não precisava ter sido tão longo assim, sabe? As últimas, assim, 150 páginas, parecia que a história já estava resolvida, a história já podia acabar, e aí a autora foi lá e inventou mais coisas só pra continuar escrevendo, entendeu? Eu acho que ele podia ter sido um pouco mais curto, porque meio que... É porque eu não quero falar porque é um grande spoiler, mas tem um conflito específico que acontece várias vezes durante o livro. E é assim, cara, não é possível que vocês não resolveram isso ainda, sabe? Gente... Não é possível, sabe? Então, assim, é um livro que no começo eu tava gostando muito, até os 60%, 70% eu gostei muito, aí eu já fiquei, ai, cara, a gente já virou encheção de linguiça, sabe? Já fiquei, já virou enrolação, já podia ter acabado isso antes, aí já me tirou a paciência um pouquinho. Mas é uma leitura que, assim, eu recomendo. Eu acho que pra quem gosta de Daisy Jones, e até pra quem gosta de Carrie Soto, eu acho que vale dar uma conferida, talvez vocês gostem. Eu digo que me lembra Carrie Soto porque a personagem principal desse livro, que é a Caterina, ela é muito parecida com a Carrie no sentido de ela é muito implacável, sabe? Ela quer ser a melhor, custe o que custar. Faltou um pouco da complexidade emocional da Carrie Soto, na minha opinião, mas me lembrou um pouco ela, e eu gosto de mulheres fortes em livros, então... Ela, assim, foi a parte que eu mais gostei, principalmente ali no começo, que eu ainda não tinha enchido o saco do resto da história. E aí eu li Devoradores de Estrelas, que eu li pra fazer resumo, mas acabou que eu amei esse livro. E eu até falei no Instagram, há um tempo atrás, que eu ainda não tive nenhum livro 5 estrelas esse ano. Que, como eu falei, eu tenho um pouco de dificuldade de dar estrela pra livro. Mas o que eu quero dizer com isso é que eu ainda não tive nenhum grande favorito esse ano, sabe? Nenhum livro que eu fico... Esse foi o que eu mais amei, esse livro é muito bom, vou pensar nele para sempre, blá, blá, blá. Ainda não tive um desses, sabe? Uma leitura que ficou muito comigo. E aí várias pessoas responderam falando, nossa, eu achei que Devoradores de Estrelas tinha sido isso pra você, porque eu falei super bem desse livro no resumo. Mas é porque eu realmente gostei muito dele, por mais que ele não tenha sido aí um grande favorito da vida. Nesse livro a gente acompanha a história do Ryland, que é um professor de ciências que é enviado pro espaço, porque a Terra está acabando, basicamente, tá rolando uma crise que o Sol está se apagando e a Terra vai acabar em, 50 anos, 40 anos, sei lá, 30 anos, não lembro agora. E ele é enviado pro espaço pra tentar resolver essa parada, e eu gosto muito do jeito que essa história é contada, porque a gente tá na perspectiva do Ryland, mas no começo do livro, ele teve amnésia, ele não lembra quem ele é, ele não lembra como ele chegou ali. E é muito interessante porque a gente descobre as coisas junto com ele, né? A gente descobre o mundo, aquele universo, junto com ele. Eu achei isso uma forma muito interessante do autor contar a história desse universo, né? Que ele criou. É no mundo real, tá, gente? Mas, enfim, tem fantasia aí no meio. Teve o filme também, então eu imagino que a maioria das pessoas, mesmo quem não conhece o livro, talvez conheça o filme agora. Eu amei os dois. Eu gostei muito do livro, eu vi o filme, eu achei muito legal, muito bem adaptado.
Faltou bastante coisa, porque é um livro mais longo também, se eu não me engano, tem 400 e poucas páginas. Mas eu acho que foi super bem adaptado, então super vale a pena, assim, tanto ler o livro quanto ver o filme. E agora eu quero muito ler Perdido em Marte, que é do mesmo autor, que também virou um filme super famoso e tal. Eu fiquei com muita curiosidade de ler esse. E aí depois eu li um romance romântico que eu acho que não tem tradução. Quando eu li ele não tinha, imagino que ainda não tenha. Mas em português, quer dizer, em inglês é If It Makes You Happy. E é um romance romântico bem classicão, assim, gente, sabe? Tipo, eu tive 2 leituras meio densas de ciência, né? Que foi Atmosfera e Devoradores de Estrelas. E eu tava precisando de uma coisa mais leve, assim, pra meio que limpar o meu paladar. E aí eu vi uma youtuber gringa que eu acompanho, a Sarah Caroli, ela falando desse livro. Aí eu falei, vou ler esse aí. É aqueles livros clássicos de, tipo, parece um filme de sessão da tarde, sabe? Nesse livro a gente acompanha uma personagem que ela acabou de perder a mãe. E a mãe dela, junto com o pai, eles cuidavam de, tipo, uma pousada numa cidadezinha bem pequena, que lembra muito Stars Hollow. Pra quem já viu Gilmore Girls, é bem parecido, assim, a vibe. E quando a mãe dela morre, na teoria, o pai dela ia ficar cuidando dessa pousada, só que ele não consegue por conta do luto, enfim, tipo, ele tá muito consumido por aquilo. Então ela literalmente larga a vida dela na cidade grande. Ela é bem menina de cidade grande, sabe? Ela trabalha numa agência de publicidade, se eu não me engano. E ela também acabou de se divorciar. Ela acabou de sair de um relacionamento que o marido dela largou ela pra uma menina mais nova e ainda largou o cachorro dele com ela, que é um border collie, se eu não me engano. E então ela tá meio, tipo assim, ela também tava precisando de novos ares. E ela vai cuidar da pousada só por alguns meses. Ela vai, tipo, até... Acho que ela ia ficar, na teoria, até o Natal, alguma coisa assim. Aí depois ela ia embora. Só que aí ela conhece o vizinho ali da pousada, que é um divo que tem 2 filhas. Ele tem uma filha que já é adolescente, ele tem uma filha que é criança. E, obviamente, ele se apaixona, né, gente? Porque é um romance romântico. É inovador e revolucionário? Não, mas era exatamente o que eu precisava naquele momento. E hoje em dia eu não leio mais tanto romance romântico. Há uns anos atrás, quando eu voltei a ler, assim, na vida adulta, eu lia muitos romances românticos. Hoje em dia não é um gênero que eu super pego pra ler o tempo todo. Então... É um pouco fora, assim, do que eu normalmente leio hoje em dia, mas eu gostei bastante. Até de vez em quando é bom, né? Pra dar uma limpadinha no paladar, dar uma descontraída. E foi exatamente, tipo, ele cumpriu o seu propósito. Eu lembro que eu fiquei obcecada por esse livro. Eu li ele, assim, 2, 3 dias, sei lá. Eu gostei muito. E aí... eu li o pior livro que eu li esse ano até agora, que foi Mulher em Queda, da Colleen Hoover. Eu li pra fazer resumo. E assim, pra quem não conhece a minha lore, né, com a Colleen Hoover, o que acontece? Quando eu voltei a ler lá em 2021, eu super li os livros da Colleen e eu achava eles ok. Tipo, eu nunca achei ela o suprassumo da literatura. Tipo, eu reconhecia que não era a melhor escrita do mundo e tal, mas eu achava os livros dela envolventes, porque eles são envolventes, são viciantes, né, e tal. Então, quando eu comecei a fazer os resumos, principalmente, eu fazia muito dos livros dela, porque eu já tinha lido a maioria, e aí eu relia meio que por alto, assim, fazia o roteiro e tal, e era mais fácil. E são histórias que chamam muita atenção do pessoal, né? E quando eu comecei a fazer os resumos, na teoria eu estava fazendo apenas de livros super famosos. Tipo, esse era o objetivo dos resumos, era resumir livros muito famosos. Eu não fazia de livros no geral ainda, né? E aí, eu li muito Colleen Hoover ano passado. E esse ano eu falei, não... eu só vou, tipo assim, chega, sabe? Chega. Do meio, tipo assim, sei lá, de setembro pra cá, eu já tava assim, não quero mais ler nada dessa mulher na minha frente. Mas ela lançou esse livro, que foi o primeiro lançamento dela em um bom tempo. Ela decidiu fazer um favor pra humanidade, ficar um tempão sem lançar livro. E ela voltou com esse livro. E toda vez que alguém lia esse livro, essa pessoa ia na minha DM e falava: você precisa ler esse livro, você vai morrer. Tipo, você vai passar mal. E eu fui ficando cada vez mais curiosa e eu falei: foda-se, vou cometer. E aí eu li e Jesus amado. Eu nunca me arrependi tanto de alguma coisa na minha vida. Cansei de segurar só o microfone. Gente, tipo assim... pra quem não sabe, esse livro conta a história de uma autora que foi cancelada. E aí ela vai pra uma cidadezinha remota pra escrever o novo livro dela, que vai ser tipo o comeback dela. E aí ela se apaixona por um homem casado. Essa é a premissa do livro. Não vou me estender muito...
Quem quiser saber, assiste meu resumo, que vocês vão ver eu coringando por 3 horas, que ele tem 3 horas, se eu não me engano. E eu nunca sofri tanto fazendo... É sério, foi muito sofrido. E, assim, tem vários resumos que são sofridos por motivos diferentes. Eu vou falar de outro aqui que foi bem sofrido pra mim. Mas esse foi muito sofrido, tipo assim, porque eu pensei em desistir várias vezes. Porque eu fiquei, cara, eu não aguento mais falar sobre esse livro. Tipo, eu não queria pensar sobre ele nunca mais. Entendeu? Eu, literalmente, assim, agora eu deletei ele da minha memória. Se você me perguntar alguma coisa sobre esse livro, eu vou falar. Você tem que assistir o resumo, porque eu não lembro mais. Graças a Deus. É tipo um trauma. Sabe quando o cérebro apaga seus traumas de infância? Foi isso que aconteceu com esse livro pra mim. Então é isso. Não tem muito mais a dizer. Depois eu li um livro de suspense. Acho que foi o único suspense que eu li esse ano até agora. Não, eu li depois. Mas foi o primeiro suspense, sem ser Freida McFadden, né, que eu tinha lido nesse ano. E foi A Última Mentira que Contei, do Riley Sager. Eu li esse livro porque eu fiz uma publicidade pro Kindle Unlimited. E eles me mandaram, assim, toma aí o catálogo, escolhe um desses livros. Eu escolhi esse porque me chamou muita atenção. Eu acho que ele não tá mais no KU, inclusive. Alguém mandou uma DM outro dia falando disso, que é uma pena. Mas eu escolhi esse livro porque o Riley Sager é o mesmo autor de O Massacre da Família Hope, que é um livro muito famoso, né? É um livro de suspense super famoso, que eu li ano passado e eu não gostei. Eu não gostei desse livro, também fiz resumo dele, tem aqui no canal pra quem quiser assistir. Eu não gostei da resolução, todo mundo fala, porque a reviravolta, não sei o que lá, é muito foda. É muito foda porque não faz sentido nenhum, gente. Não tem pé nem cabeça o negócio. Aí por isso que te pegou de surpresa, porque não faz sentido, entendeu? Então, assim, eu não gostei muito, eu também não tinha gostado muito da escrita dele, mas eu queria dar outra chance, sabe? Aí eu aproveitei e falei, vou ler esse. E eu gostei bastante desse. Eu fiquei obcecada, eu li ele em, tipo, menos de 24 horas e eu tava trabalhando CLT no escritório na época. Então, assim, eu ler o livro em 24 horas é porque eu tava gastando todo o meu tempo livre pra ler ele, né? Ele também não é um livro super longo. Se eu não me engano, ele tem, tipo, 300 e pouquinhas páginas, assim, tipo, 320, sei lá. Ele não é muito longo, não. Mas nesse livro, a gente acompanha a história da Emma, que ela, quando ela era mais nova, ela foi num acampamento de verão. E ela dividia a cabana com 3 meninas. E uma noite, elas 3 saíram da cabana, no meio da noite, do nada, elas saíram. A Emma ouviu elas saindo, mas ela não falou nada. E elas desapareceram, elas nunca mais voltaram. Elas literalmente sumiram da face da terra. E ninguém sabe o que aconteceu. E aí passou 15 anos. Esse evento, obviamente, marcou muito a vida da Emma, né? Moldou muito quem ela é, enfim. E agora, 15 anos depois, o acampamento vai reabrir, porque ele fechou naquela época, né? Porque 3 meninas apareceram lá. O acampamento vai reabrir e a dona do acampamento chama a Emma pra voltar. Ela chama ela pra voltar e trabalhar lá como conselheira, né? Lá cuidando das meninas e tal. E ela aceita porque ela é maluca. Eu nunca aceitaria. Eu acho que eu não aceitaria não, gente. Não sei. Mas, quando ela tá lá, algumas coisas esquisitas começam a acontecer, entendeu? E eu, assim, a resolução também é um pouco sem pé nem cabeça. Eu acho que isso é uma coisa desse autor. Ele tem essa coisa de fazer umas resoluções meio loucas, que você não espera muito. Mas essa eu consegui racionalizar um pouquinho. Tipo assim, é bem improvável de acontecer? Mas é possível, entendeu? Não, o Massacre da Família Hope eu achei bem impossível. Então, eu gostei. É aquilo, é o suprassumo do suspense, meu Deus, melhor livro de suspense que eu já li na minha vida? Não, mas é um livro bom pra passar o tempo, pra ler no final de semana, enfim, quando você tá afim de um mistériozinho, sabe? Então, foi isso. É a última mentira que eu contei. E aí, eu li Quarta Asa, finalmente, gente. Eu fiquei 2 anos, 3 anos, eu não sei quando saiu esse livro, mas pelo menos uns 2 anos fugindo de spoiler de Quarta Asa, né? E eu ainda tô fugindo, no caso, porque eu só li o primeiro. Mas eu fiquei fugindo de spoilers de Quarta Asa por 2 anos, porque eu queria ler ele e ler ele com vocês. E eu li com vocês. Tem 2 vlogs de leitura aqui no canal, porque eu tive que dividir em 2 partes. Cada um tem, tipo, 2 horas e meia, sei lá. Então, muitas e muitas horas de eu lendo Quarta Asa e contando tudo pra vocês. Eu fiz, basicamente, assim, um resumo ao vivo, né? Eu fui lendo junto com vocês e contando o que tava acontecendo, contando o que eu tava achando. É um livro que eu recebo DM o tempo todo perguntando se eu já li. E agora eu finalmente posso falar que sim, que tem vídeo, porque antes eu só falava que não, e aí todo mundo falava, leia por favor e faz resumo, ou leia e grava por favor. Então, finalmente, tirei esse da minha lista, que tava, há muito tempo. Pra quem não conhece, assim, eu acho impossível alguém não conhecer a Quarta Asa, né? Eu nem sei como descrever, é basicamente sobre uma menina que ela vai pra uma escola que tem dragões.
Essa é a melhor sinopse que eu consigo pensar de Quarta Asa. Eu não gostei muito. O que era de se esperar? Eu falei no começo do livro, antes de eu começar a ler, eu falei, eu acho que eu não vou gostar muito. E eu realmente não gostei muito. Mas eu também não odiei. Tipo assim, não foi o pior livro. Assim, não foi Mulher em Queda, entendeu? É um livro que eu achei ok. Foi bom pra passar o tempo e tal. Mas eu não gostei muito, não, assim, não releria, entendeu? E eu também não continuaria a série se fosse por conta, tipo assim, se eu tivesse lido sozinha, se eu não fizesse isso aqui, na verdade, provavelmente eu teria largado o livro, eu acho que eu não teria terminado, não. Mas eu também, com certeza, não leria os próximos. Como eu já gravei o primeiro, eu penso, sim, em continuar pra gravar vlog de leitura pra vocês. Fiquem tranquilos. Se eu continuar, eu com certeza vou gravar vlog. Eu jamais continuaria por conta própria. Então, talvez venha aí, não sei quando, mas não curti muito, não. A parada é que, tipo assim, eu acho que Quarta Asa é um daqueles livros que ele sofreu um pouco com todo o hype que ele tem. É a mesma coisa de O Massacre da Família Hope. Eu acho que são livros medianos, são livros ok, mas por conta da reação da internet em relação a eles, e as pessoas falando, tipo, nossa, é a melhor fantasia dos últimos tempos, nossa, é a melhor romantasia, blá, 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 tipo, acaba que gera uma expectativa que, na minha opinião, o livro não conseguiu alcançar, entendeu? Principalmente eu, que enrolei 2 anos pra ler ele, então eu estou há 2 anos ouvindo as pessoas falando desse livro, eu esperava muito mais. E aí acabou que me decepcionou bastante. Os próximos 2 livros que eu li, na verdade meio que 3, eu vou explicar por quê, foram releituras. E isso também é uma coisa que eu queria diminuir esse ano, que ano passado eu reli muitos livros, tipo, dos 65 que eu li ano passado, sei lá, mais de 20 eu já tinha lido antes por conta dos resumos. Então esse ano eu também queria dar uma diminuída nas leituras, mas eu reli Como Arruinar um Casamento, da Alison Espec, por conta do meu clube do livro. Foi o livro escolhido pelo clube de março. E eu li esse livro 4 de abril, quer dizer, porque o nosso encontro foi, sei lá, 5 de abril e eu terminei ele no dia anterior, que eu tenho essa tendência a procrastinar os livros do clube, mas beleza. Foi um dos meus livros favoritos do ano passado, Como Arruinar um Casamento. E nele, pra quem não conhece, a gente acompanha a história da Phoebe, que é uma mulher que, assim, ela está muito na merda, entendeu? Tipo, ela se divorciou, o marido dela, na verdade, traiu ela com a melhor amiga dela, e aí largou ela. O gato dela morreu, que era, tipo, a única coisa que fazia ela ficar viva era o gato, e aí ele morreu. Então, assim, ela tá muito na merda e ela decide se matar. Ela literalmente fala, acabou pra mim, não quero mais viver. E ela bota um vestido bem bonito e ela faz reserva num hotel que ela sempre falou que queria ir e nunca tinha ido. E aí ela foi pra esse hotel e falou, estou aqui para me desviver, né? Vou cometer isso aí. Só que lá no hotel tava rolando um casamento. Ia começar aí uma semana de um casamento. O casamento ia durar vários dias. E ela era a única hóspede do hotel que não estava com as pessoas do casamento. E ela conhece a noiva meio que assim que ela chega lá. E ela conta pra noiva, tipo, eu tô aqui pra me matar. E a noiva fica tipo, oi? E aí o livro vai meio que daí, entendeu? Eu contei um pouco spoiler aí do começo do livro, mas eu acho que pra entender um pouco o conceito é importante explicar do que esse livro se trata, muito por conta da tradução do título desse livro, que é uma coisa que não me apetece muito. Por quê? O título original do livro é The Wedding People, que é pessoas do casamento. E esse livro é muito sobre pessoas, sabe? Não é um livro que tem um puta enredo. É um livro que a gente tá acompanhando a Phoebe, as pessoas que ela conhece ali no casamento. Então, a noiva, o noivo, o padrinho, a madrinha. Tipo, meio que a gente vê ali as pessoas em volta da Phoebe, as pessoas ali do casamento, blá, blá, blá. E Como Arruinar um Casamento é um título que dá a entender que ela vai fazer uma... Tipo assim, a gente conversou muito sobre isso na reunião do clube, as pessoas falando que elas não gostaram do livro porque elas foram ler achando que, tipo, a Phoebe era amante do noivo e aí ela ia chegar lá pra estragar o casamento, sabe? Tipo, dá a impressão que é uma coisa que não é. Então, por isso que eu dei essa introdução um pouco, essa sinopse um pouco mais longa, porque eu acho importante explicar o conceito desse livro, que eu acho que pra você gostar desse livro, você tem que entender esse conceito antes, sabe? Porque se você for ler esperando, tipo, eu vou ler um livro de uma mulher fazendo um grande mousse e estragando um casamento de propósito, não é isso,
Você não vai gostar. Eu gostei muito. Eu ouvi muito desse livro. Eu entrei numa era audiobook esse ano, meio que daqui pra baixo. Esse foi o livro que começou isso pra mim. E eu gostei muito, assim. Eu acho que eu gostei mais da primeira vez, porque é mais legal quando você não sabe, né, o que vai acontecer. Mas eu ainda, assim, foi um livro que ainda se manteve legal pra mim, sabe? Porque alguns livros que eu releio, na segunda leitura eu fico tipo... não sei se eu gostei, não. Mas esse manteve o nível pra mim, sabe? Eu gostei mesmo assim. E aí eu tive outra releitura, que foi Impostora, da Arif Kwang. Esse eu reli pra fazer resumo. Impostora é um livro que fala sobre uma autora, uma mulher chamada June, que ela é uma autora bem fracassada, assim, tipo, ela lançou um livro, ela é meio flopada, e ela tem meio que uma amizade e inimizade com uma mulher chamada Athena, que elas eram amigas da faculdade, e um dia elas estão no apartamento da Athena, e elas estão bebendo, se divertindo, blá, 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 e a Athena engasga numa panqueca e morre. E isso não é spoiler, porque isso acontece literalmente no primeiro capítulo do livro, tá? A Athena morre, e a June acha uma boa ideia roubar o manuscrito da Athena, do livro que ela tinha acabado de escrever, e publicar como se fosse dela. Ela não conta pra ninguém que era da Athena, ela publica realmente como se ela tivesse escrito tudo que tem ali. Só que esse livro é sobre a participação da China na Primeira Guerra Mundial, porque a Athena era chinesa e a June é uma mulher branca, estadunidense. E ela, então, começa dar uma fingida ali que ela tem um pezinho na Ásia, entendeu? E o título original desse livro é Yellow Face, que é você fingir ser asiático, né? Esse é o significado de Yellow Face. E aí eles traduziram pra Impostora, que eu acho que super entra também, mas... é isso, esse é o conceito do livro. É um livro muito interessante, principalmente para quem tem interesse em saber um pouco mais sobre o mercado editorial, principalmente nos Estados Unidos, né? Porque a Arif Kwang é estadunidense. Na verdade, se eu não me engano, ela nasceu na Ásia, acho que na China, mas ela morou nos Estados Unidos a vida toda. É um livro muito interessante. A personagem principal, que é a June, gente, ela é insuportável, mais de um jeito que eu acho muito fascinante, porque eu sei que existem muitas pessoas como ela no mundo e é muito fascinante estar dentro da cabeça dela e, tipo, entender como funciona o processo de pensamento dela. É incrível, assim, vai ser adaptado esse livro, vai ter um filme, se eu não me engano, e eu acho, é o único livro que eu fico, tipo assim, eu acho que a Sydney Sweeney arrasaria nesse papel. E eu também tenho que dizer que eu não escutei muito do audiobook, porque eu tava lendo esse livro pra fazer resumo, e quando eu tô fazendo resumo eu tenho que ficar marcando coisa e tal, então não tem como eu ouvir o audiobook, mas eu escutei um pedacinho um dia que eu tava num ônibus e tal, e aí eu peguei pra escutar. E é muito legal o audiobook. A narradora é carioca, é igual eu. Então, assim, quem gosta do meu sotaque e tal, eu acho que vai gostar muito do audiobook, é bem interessante. O próximo livro que eu li foi Garota Exemplar, que também foi meio que uma releitura, porque eu já tinha lido Garota Exemplar na adolescência. Só que faz 10 anos, gente, porque eu sou velha, tenho 25, eu li esse livro com 14 ou 15. Então, eu nem considero muito uma releitura, porque eu não lembrava de quase nada. Acabou virando o resumo mais longo da história do canal. Foi um resumo muito difícil, foi um que eu também pensei em desistir várias vezes, porque antes de gravar, e assim, o último vlog aqui do canal eu tava adiando muito gravar o resumo, e era o resumo de Garota Exemplar. Eu tava tendo meio que uma crise existencial, porque eu já tinha tentado gravar ele antes, e eu tava sentindo que eu não estava fazendo jus ao livro. Sei lá, eu tava numa noia de, tipo, não sei se eu vou conseguir resumir esse livro, sabe? E aí acabou que eu gravei e ele ficou com 4 horas e 40 minutos. Eu não sei se eu vou fazer algum dia um resumo mais longo que isso, espero que não. Mas é um livro longo, é um livro de... A cópia que eu tava lendo tinha, tipo, 595 páginas, então é um livro de 600 páginas, assim, é um livro mais longo, por isso que o resumo ficou tão longo. Foi muito difícil, foi muito cansativo, o resumo e também a leitura, porque quando eu leio livro para fazer resumo, eu faço uma leitura muito consciente, sabe? Tipo... Isso é até importante eu falar, que esse é o motivo pelo qual eu não resumo todos os livros que eu já li. Porque eu sei que você, talvez, aí já até tenha comentado nesse vídeo, pedindo para eu resumir algum dos livros que eu falei que eu já li, e eu não resumi. E não tem como, porque quando eu resumo um livro, principalmente, né, os resumos longos, eu tenho que ler o livro já com essa intenção de fazer resumo,
Porque é uma leitura muito específica, sabe? Eu tenho que prestar muita atenção, eu marco o livro todo, eu presto muita atenção nos personagens, como eles são, na narração, tipo, é uma leitura que eu tenho que prestar muita atenção, entendeu? E é muito cansativo, são sempre leituras muito mais cansativas pra mim do que eu ler um livro por lazer, porque quando eu tô lendo um livro por lazer, eu deixo o livro me levar, sabe? Eu não tô prestando tanta atenção assim, eu não tô olhando com esse olhar super crítico, sabe? E Garota Exemplar foi difícil porque é um livro longo e eu tive que ler ele o tempo todo com esse filtro na minha mente de tipo, eu vou fazer resumo, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que marcar e não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, foi uma leitura muito cansativa, tanto que o próximo resumo que eu vou falar do livro daqui a pouco, eu escolhi um livro mais curtinho, vai ser um resumo mais curto, porque sinceramente, a minha vontade era tirar férias. A minha vontade era tirar aí uma semana, né, não fazer o resumo, porque foi um resumo muito cansativo pra mim, de verdade. Eu senti que eu tinha parido um filho, mas no fim deu tudo certo. Eu gosto muito desse livro, é um dos poucos casos em que eu gosto da adaptação, tanto quanto o livro, e talvez até mais da adaptação. São muitos, assim, eles são iguais no sentido de o filme é muito boa adaptação do livro, sabe? O livro é muito bem adaptado no filme. Mas também são muito diferentes porque o livro, quer dizer, é basicamente é a história do filme mais aprofundada, sabe? Então, tipo, quem já viu o filme de Garota Exemplar, ou talvez quer ler o livro, mas não sabe se gostaria do livro e tal, vê o filme e se você se interessar, lê o livro, porque realmente são muito parecidos, mas o livro traz uma riqueza de detalhes muito maior. Obviamente, né? É muito mais fácil fazer isso num livro. E é basicamente assim um aprofundamento de tudo que a gente vê no filme. Então, eu acho que o filme super vale a pena. Eu reassisti o filme, depois que eu já tinha gravado o resumo, eu reassisti. E eu amo esse filme, gente. É babado. E aí eu queria ler um livro por lazer, né? Então, o livro que eu escolhi pra ler foi Yesteryear, da Carol Clare Burke. Eu até fiz um Reels sobre esse livro. Ele ainda não foi publicado no Brasil, mas ele vai ser publicado pela editora Rocco, eu só não sei quando. Eles ainda não anunciaram quando vai lançar. Eu acho que, assim, com certeza é ainda esse ano, mas eu não sei quando. Aí vocês têm que encher o saco da Rocco pra perguntar. Mas, nesse livro, a gente acompanha a história de uma influenciadora, a Natalie, e ela é aquela influenciadora bem clássica, trad wife, de tipo, ai, olha como eu tenho vacas e bebo leite cru e tenho 700 filhos e não acredito em contraceptivos, sabe? Tipo, olha como eu moro numa fazenda com a minha família perfeita e meu marido, que é provedor e não sei o que, não sei o que lá, sabe? Essa vibe. Pessoas que vivem a vida como se estivéssemos nos anos 1800. Até que um dia a Natalie acorda e ela realmente está nos anos 1800. E ela fica tipo, como assim? Agora eu tenho que realmente viver essa vida que eu prego pros meus seguidores? Ela realmente tem que beber leite cru e costurar na mão e lavar roupa na mão e não tem eletricidade e ela tem que fazer xixi do lado de fora da casa porque não tem encanamento, sabe? Tipo assim, como assim eu tenho que viver minha vida dessa forma? E assim, o marido dela parece o marido dela, mas ele tá meio esquisito. Os filhos dela não são os filhos que ela tem na vida real dela. Então, assim, é uma situação meio, o que tá acontecendo? E aí, enquanto a gente vê ela no passado e ela meio que vendo, né, o que tá rolando ali, ela se machuca e tal, a gente também vê a vida dela até ela virar influenciadora, né? Então, a gente vê ela na faculdade, ela foi pra Harvard, gente, ela largou Harvard. Ela conhecendo o marido dela, todas as decisões que levaram ela até o que a gente tinha visto no presente, né? Dela ser influenciadora e blá, blá, blá. E é muito interessante, é um livro com muito comentário social, né? Muita crítica ao mundo dos influenciadores, mas além disso, é uma história muito legal. Eu gostei muito do final desse livro, eu fiquei muito impactada. Eu, inclusive, tava lendo ele também quando eu gravei o último vlog aqui do canal. E eu fiquei muito... Eu demorei, sei lá, uns 3 dias pra conseguir formular um pensamento sobre esse livro, porque eu fiquei muito chocada com o final, assim, eu achei babado. O próximo que eu li, eu também fiz um reel sobre, que foi Metade da Idade Dele, da Jennette McCurdy. E aqui tivemos a experiência oposta, eu odiei esse livro, gente. Eu não gostei, velho. Nesse livro, a gente acompanha uma adolescente de 17 anos, a Waldo,
que ela desenvolve meio que uma obsessão, uma paixonite por um professor dela, o professor de escrita dela na escola. E aí, eles começam a ter um relacionamento e eu não gostei nem um pouco desse livro. Foi o que eu falei na minha resenha, né, no vídeo que eu gravei. Eu falei, é um livro que ele quer ser muito profundo, ele quer ser muito complexo, mas ele é muito raso. É muito, muito raso. Eu senti que a Jeanette não explorou nada de valor nesse livro. Ela tentou fazer várias coisas, acabou não fazendo nada. Eu senti, assim, ela jogou muito na nossa cara, tipo, ai não, porque a nossa personagem, ela quer ficar com o professor dela, porque ela tem problemas com os pais dela, e não sei o que, não sei o que lá. E, tipo, ela faz de uma forma que não tem sutileza nenhuma, e que só perpetua estereótipos sobre várias coisas. Sei lá, gente, eu não gostei nem um pouco mesmo. Eu achei porcamente escrito também, o que é uma pena, porque eu gostei muito da escrita da Jeanette no livro anterior dela, Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, mas as frases são extremamente curtas, a escrita é extremamente simplista, eu pessoalmente não gosto disso, então deixou muito a desejar pra mim, assim, eu realmente não curti esse nem um pouco, foi um dos que eu menos gostei no ano. Foi o único que eu li, sem ser pra fazer resumo, que eu não gostei, né? Foi um que eu tentei ler por lazer, acabei não gostando. Pensei em desistir desse livro várias vezes, mas é um livro curto, tem tipo 260, 270 páginas. E eu, sinceramente, só não desisti porque eu queria ver se ia melhorar pra eu poder falar mal com propriedade, entendeu? Tipo, eu literalmente quase desisti várias vezes e eu fiquei, não, eu vou ler até o final, porque aí se for realmente ruim, eu vou poder fazer vídeo falando mal e falar que eu li até o final. Foi literalmente isso que me levou a terminar ele, pra eu poder falar mal com propriedade. Porque eu não gostei nem um pouco. E aí fomos para um livro que eu gostei bastante. Foi um livro do meu clube do livro também. Foi o nosso livro de abril, que foi Eu Que Nunca Conheci os Homens. Nesse livro a gente acompanha a história de uma menina que ela viveu a vida inteira dela numa gaiola com outras 49 mulheres, eram 50 no total, se eu não me engano. E ela nunca conheceu homens, ela nunca conheceu a humanidade. Ela viveu a vida inteira dela nessa gaiola, tipo num bunker, basicamente. E a gente acompanha ela e a vida dela, assim, né? A gente tá acompanhando ela aí. E é um livro que também divide muitas opiniões. Teve várias pessoas no clube que não gostaram. Por quê? Esse livro é um livro de ficção científica, é um livro de fantasia, assim, né? Claramente é um mundo distópico, onde colocaram essas mulheres numa gaiola. E, tipo, as mulheres que estão lá com ela são bem mais velhas do que ela é a única mais nova. E elas lembram da vida delas antes ali da gaiola, sabe? Elas eram casadas, elas tiveram filhos, e elas foram colocadas ali e ninguém sabe por quê. E a gente nunca descobre o porquê. Tá? Eu acho importante eu falar isso, porque eu acho que, pelo menos o pessoal do clube que odiou, foi porque ficou, porra, mas a gente não teve resposta nenhuma. Tipo, o livro não explicou pra gente o que aconteceu pra ela ir parar lá naquela porra daquela gaiola. Como assim? Mas é porque esse é um livro de ficção científica que ele é muito mais filosófico, sabe? Ele é muito mais pra você pensar sobre a vida, enfim, do que um livro tipo Devoradores de Estrelas, que é um livro que vai te trazer respostas, enfim. É um estilo muito diferente, sabe? Então eu acho importante falar, não leia esperando que você vai ter respostas, porque você não vai ter. Tirando essa questão, que a gente não tem resposta nenhuma, eu gostei muito do livro, é um livro que me colocou pra pensar sobre várias coisas, eu devorei ele, também gravei, né, um vlog de leitura pro pessoal do clube, e eu li ele em, tipo, 2 horas, assim, eu sentei aqui no sofá, terminei ele rapidinho, ele tem 190 páginas, a minha edição pelo menos tem. E acabou que eu gostei bastante, assim, virou um dos meus favoritos do ano. Eu não tava esperando gostar tanto, sinceramente. Mas foi porque também eu embarquei a ideia de não saber o final. Tipo assim, de você não ter resposta nenhuma no final, sabe? Tipo, enquanto eu tava lendo, eu percebi, eu falei, esse livro não vai responder nada e eu tenho que decidir se eu vou amar ou odiar isso. E eu decidi aceitar isso já ali na metade do livro. O que eu acho que contribuiu muito pra o fato de eu ter gostado. Muito porque, assim, a gente tá... Não me incomodou pessoalmente, porque a gente tá dentro da cabeça dessa menina, né? Como eu falei. E ela também não sabe. Ela nunca descobre por que ela tava dentro daquela gaiola. Então, faz sentido a gente não saber, porque ela nunca sabe, entendeu? Eu acho que se ela soubesse e não contasse pra gente, aí sim eu ia ter ficado puta. Aí eu ia ficar, como assim você nunca me contar? Eu achei que a gente tinha um relacionamento um pouco melhor do que isso. Mas ela também não saber, aí acabou que não me incomodou muito, não. Sinceramente, eu achei
maneiro eu consegui comprar a ideia do livro. E aí depois eu li, e na verdade, gente, eu li esses 2 livros no mesmo dia, porque esse livro é o do próximo resumo, um pouco pequeno spoiler do próximo resumo, que vai ser O Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie. Eu super achei que eu já tinha lido esse livro. Eu falava pra todo mundo que eu já tinha lido esse livro, mas eu não tinha lido, porque eu li, eu fiquei tipo, gente, eu nunca li isso aqui não. Também é um livro curto, tem tipo 200 páginas, por isso que eu acabei lendo esses 2 no mesmo dia. Foi num feriado de 1º de maio, eu peguei e li os 2 no mesmo dia. E é uma Agatha Christie, né, gente? Tipo assim, é um mistério clássico, é um clássico por um motivo. Eu gostei muito, eu gosto muito da resolução desse livro. Se você não sabe a resolução, acho maneiro ler sem saber ou esperar pra ver o meu resumo. Vai sair pra vocês aí essa semana. Eu achei muito legal. Fazia tempo que eu não li uma Agatha Christie. Eu não li muito dela. Eu acho que eu só li um outro livro dela, que foi Morte no Nilo. E eu gostei mais desse do que de Morte no Nilo. Basicamente, pra quem não conhece, esse livro acompanha tipo assim, basicamente o Poirot, que é um detetive super famoso e tem vários livros da Agatha que são com ele, né, sobre ele, enfim. Ele tá num trem e aí uma pessoa é assassinada e aí ele começa a investigar ali por que esse homem foi assassinado. E é muito interessante, assim, porque o Poirot, esse personagem que a Agatha Christie construiu, ele é muito assim, ele teria amado Criminal Minds. Ele é muito sobre a psicologia por trás do crime, sabe? Ele não é, tipo, aquele detetive que pega... Ai, não, porque tem uma pegada aqui na neve apontando pra lá e o tamanho do sapato é não sei o quê. Então, tipo assim, não. Ele vai na psicologia por trás do crime. Tipo, quem teria motivos pra fazer isso? E é assim que ele resolve os crimes. E esse crime especificamente foi muito interessante, a resolução, né? E a forma que ele chegou lá. Então, eu gosto muito. Vai vir o resumo aí pra vocês essa semana. Beleza? E aí, o livro número 19 que eu li esse ano, na verdade, foi um audiobook. Esses 2 últimos foram audiobook, porque eu tava na vibe do audiobook. Porque agora eu tô trabalhando home office, trabalhando de casa. E o meu trabalho é um trabalho muito mecânico. Eu basicamente fico mexendo em planilha o dia inteiro. E é em inglês, então eu consigo ouvir um audiobook em português ao mesmo tempo. Porque o meu cérebro separa as 2 línguas na minha mente. Então, esses 2 próximos eu ouvi enquanto eu trabalhava. O primeiro foi A Boba da Corte, da Tati Bernardi. E eu peguei esse audiobook porque ele é bem curtinho, o próximo também é. E porque eu nunca li nada da Tati, ela é uma escritora bem famosa, assim. Eu nunca li nada dela, então eu pensei, vou ler isso aqui. Mas eu nem sabia do que se tratava, entendeu? E sim, eu estou falando ler, mesmo tendo ouvido o audiobook, porque se você acha que audiobook não é leitura, você é capacitista, tá bom? So sorry. Tipo, como assim? Pessoas que não sabem ler ou que não conseguem ler porque têm deficiência visual, elas ouvem o audiobook, elas não estão lendo? Reveja os seus conceitos, beleza? Mas enfim, esse livro é basicamente assim, ele é autobiográfico, eu não sabia. É sobre a história da Tati. Então, tipo, ela fala um pouco sobre... Ela começa o livro no jantar de aniversário dela. E aí ela fala sobre como ela percebeu que ela era muito diferente das pessoas com quem ela convive, que é tipo a elite de São Paulo. E ela começa a falar sobre a vida dela, né? Então, como ela era na infância, que ela cresceu, ela não tinha muito dinheiro e tal. Eu achei legal, teve vários momentos que eu fiquei tipo... Você só descobriu isso agora, sabe? Tipo, é umas coisas meio... Sim, Serena, você é branca, você não sabia? Sabe? Tipo... Teve algumas coisas que, pra mim, foram meio feminismo liberal, feminista branca demais, na minha opinião. Tipo, como assim você não sabia disso com 40 anos? Mas eu reconheço que talvez tenham pessoas que realmente não saibam dessas coisas e precisem ouvir ou ler elas. Então, eu acho que ainda vale a pena. Fala muito sobre consciência social, consciência de classe, enfim. Algumas eu achei meio bobo, tipo, porra, como é que você não sabia disso? Mas é aquilo, né? Talvez alguém precise saber disso e não saiba. Então, eu acho super válido. A escrita da Tati é super fluida. Eu ouvi o audiobook em, tipo, sei lá, 2 dias. É super fácil, assim. É literalmente assim, principalmente o audiobook, parece que eu só tava ouvindo o podcast dela contando a história dela, sabe? Não é narrado por ela, é narrado por uma atriz, mas eu achei ok, sabe? Achei maneiro. E eu com certeza quero ler outros livros dela, né? Outras histórias dela. E aí, o 20º livro que eu li esse ano foi Se Deus Me Chamar Não Vou, da Mariana Salomão Carrara. E eu também ouvi o audiobook. Esse livro, gente, é um dos livros mais únicos que eu já li na minha vida. Por quê? Esse livro é narrado por uma criança de 10, 11 anos. Uma menina de 10, 11 anos.
E eu nunca tinha lido um livro narrado por uma criança, assim. Eu lia livros de crianças quando eu era criança, mas na vida adulta eu nunca tinha lido um livro inteiramente narrado por uma criança, né? Às vezes tem, sei lá, é a história da vida de alguém, aí tem parte, o começo, né? Tipo, ele é criança e depois cresce. Mas não, esse livro a gente tá inteiro dentro dessa menina contando a história dela pra gente. É como se ela estivesse escrevendo um livro, entendeu? E aí a gente tá lendo o livro que ela tá escrevendo sobre a vida dela. E eu achei muito interessante, porque é muito interessante ver, tipo assim, experiências da vida adulta sob a lente de uma criança, sabe? Tipo, as coisas que ela fala sobre a escola, sobre o casamento dos pais dela, a relação dos pais dela e tal. E você ouvir isso vindo de uma criança eu achei muito especial. Me trouxe uma nostalgia, sabe? Várias experiências que ela fala são coisas que eu também passei na minha adolescência, na minha pré-adolescência, ali nessa época, né? Então, foi muito nostálgico. Teve várias vezes que eu dei uma choradinha ouvindo ela contar, assim, as experiências dela, que eu ficava, nossa, isso acontecia comigo também, sabe? Tipo, eu achei muito interessante. A atriz que narra o audiobook é muito boa, assim, ela faz uma voz meio infantilizada, mas não é uma criança, é uma adulta. Então, eu achei muito incrível. E é um livro muito lindo, gente. O final do livro, eu tava, tipo, quando acabou, ela tava narrando o final do livro. E eu tava cozinhando e eu tava tipo, ai meu Deus, sabe? Eu achei muito interessante. E assim, eu acho que é um livro muito legal de você não saber muito nada sobre ele, sabe? Só saiba que é narrado por uma criança sobre a vida dela ali. Não é um livro com puta enredo, é sobre a personagem, sobre a família dela, né, e tal, as coisas que ela passa. Mas se você tá querendo, assim, uma dose de nostalgia ou refletir um pouco sobre ser criança, amadurecimento e tal, eu achei muito legal, eu achei muito fofo, eu gostei muito. E foi isso, gente, esses são os 20 livros que eu li esse ano até agora. Eu tô prestes a ficar rouca, a minha voz já está, ó, indo pro espaço. Mas espero que vocês tenham gostado desse amarrado aí, esse apanhado dessas leituras. Tem muitos livros que eu ainda quero ler esse ano. Eu tava, inclusive, revendo o meu vídeo que eu fiz de, tipo, 26 livros que eu quero ler em 2026. Eu acho que eu só li 1 ou 2 até agora. Então, assim, tem muitos e muitos livros que eu quero ler esse ano até agora. Eu vou tentar trazer eles, tipo, mais cedo pra vocês, né? Não esperar passar 5 meses pra trazer o próximo. Talvez fazer resumo de 2 meses, assim, né? Enfim. Mas espero que vocês tenham gostado. Me conta nos comentários se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acharam. Me recomendem livros, eu sempre gosto de receber recomendação pra eu ler e não pra fazer resumo, tá bom? Fazer resumo eu já tenho muitos. Quero ler leituras por lazer. Não comenta, tipo, lê esse aqui e faz resumo. Começa assim, lê esse aqui, acho que você vai gostar. Porque eu me importo com o seu bem-estar. Entendeu? É isso que eu quero. Por favor. Mas enfim... Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Não se esqueçam de deixar um comentário, deixar um like, se inscrever no canal, dar um hype se aparecer essa opção pra vocês. E até quarta-feira. Quarta-feira temos resumo. Então, até a próxima.